Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão deste capítulo, né? Das retas coplanares, ângulos. Vamos revisar todos esses conceitos. Podemos observar aqui nessa imagem que nós temos muitas retas, olha só. Nós temos retas paralelas e nós temos uma reta transversal ou concorrente, cortando, né? Então, no nosso dia a dia, nós passamos por elas muitas vezes sem perceber que são retas. Retas coplanares estão no mesmo plano, né? Sempre escritas numa mesma dimensão. Euclides foi o primeiro a estudar sobre essa parte da geometria, né? Então, os conceitos principais de Euclides foi ponto, reta e plano, né? Então, ele criou 13 volumes chamados elementos. O que são postulados ou axiomas? São verdades que não precisam ser provadas ou demonstradas. Quando eu assinalo, faço um ponto, todo mundo sabe que é um ponto, não preciso provar isso, né? Aqui, ó, nos postulados de Euclides, ele foi descrevendo toda essa parte da geometria, né? Por exemplo, um dos postulados é assim: por dois pontos distintos passa uma única reta. Então, eu tenho dois pontos. Se eu quero interligar eles, não tem como eu desenhar uma reta de outra forma que não seja reta passando por eles. A não ser que seja uma curva, daí eu posso, mas uma reta, somente uma única reta. Outro postulado dele, por um único ponto passam infinitas retas. Então, se eu tiver um ponto, aí sim, eu posso passar várias retas. Agora, com dois pontos, somente uma única reta. Entre outros postulados que ele fez. Vamos pensar um pouquinho agora uma característica das retas, né? Então, eu tenho aqui uma reta, sempre vai ser escrito com a letra R minúsculo, e o ponto vai ser a letra A maiúsculo, né? Então, eu tenho aqui uma reta R, chamei de reta R, e o ponto A. Enquanto eu tenho somente um ponto em cima dessa reta, ela fica dividida em duas partes, que são chamadas de semirretas. Por que semirretas? Porque tendem ao infinito. Semirreta do lado esquerdo, semirreta do lado direito. Porém, quando eu pego essa mesma reta, reta R, e agora, ao invés de um ponto, eu faço dois pontos, então ela recebe um outro nome também em cima dela. Eu vou ter, olha, do lado infinito, como eu tinha aqui do lado A, olhem para vocês observarem, eu vou ter a semirreta deste lado infinito do A e a semirreta deste lado infinito do B. Porém, entre dois pontos, essa parte traçada, ó, essa partezinha, ela não é semirreta. Essa partezinha recebe o nome de segmento. Segmento de reta é a distância de um ponto até outro ponto. Segmento. Quando eu estou falando de segmento, eu posso também representar dessa seguinte maneira, ó, o segmento A até o segmento B. Do A até o B, perdão, segmento AB. Coloco os dois pontos e faço um tracinho em cima, que eu quero dizer que começa o meu segmento no ponto A e encerra meu segmento no ponto B. Olha só, aqui eu tenho mais claramente para compreensão. Então, nessa reta com dois pontos, entre esses dois pontos é o segmento. E nas extremidades, onde eu não tenho mais pontos, é a semirreta. Olha só, tenho dos dois lados semirreta. Sobre as retas paralelas, vamos relembrar um pouquinho das retas. Nós temos retas paralelas, retas transversais, né? Então, vamos observar as retas coplanares. A palavra coplanar vem de mesmo plano, né? Então, nós podemos observar aqui várias retas nessa imagem. Olha aqui as retas paralelas, poderíamos chamar aqui o chão, né? Dentro da sala, ó. Então, nós observamos várias retas paralelas. Paralelas, elas sempre estão na mesma direção, porém elas não estão se encostando. Aqui são transversais, essas que estão encostando nas retas. Olhando aqui, por exemplo, aqui na porta nós temos duas retas paralelas, se eu for olhar dos dois lados, né? Duas retas que não se encostam. Aqui eu digo que essas retas do chão dessa sala são coplanares, mas se eu falar das retas da parede, da parte central, da parte
frontal, perdão, desta casa, não são coplanares, ou seja, aqui é um plano, já deste lado é outro plano. Então, essa é a diferença de retas coplanares e não coplanares. Quando eu falo coplanares, tem que estar na mesma parede, né? Podemos se dizer assim. Então, aqui é uma revisão, né? Esse conteúdo foi estudado no 7º ano. Vamos observar novamente, recordando. Retas paralelas não têm ponto em comum. Então, nós observamos duas retas paralelas que não vão se encostar, nunca se encostam. Retas concorrentes, elas vão ter um único ponto em comum, né? As retas concorrentes são bem parecidas com as perpendiculares. A diferença é que na perpendicular vai ter ângulo de 90 graus e nas concorrentes a abertura vai ser maior ou menor e não vai fechar 90 graus. Então, duas retas coplanares são chamadas de coincidente quando tem todos os pontos em comum. Quando todos os seus pontos se encostam, são retas coincidentes. Observem aqui, nós temos duas retas. Vamos dizer que esse bloco são diversos planos. É um cubo, né? Então, aqui nós vamos dizer que é um plano, deste lado é outro plano, nas laterais outro plano. Observando, essas duas retas não estão no mesmo plano. Então, eu digo que elas são reversas, não são coplanares e também não têm pontos em comum. Retas reversas. Tá? Em planos diferentes e não tem nenhum ponto em comum. Observando aqui, nesta página, era uma atividade em que nós tínhamos que identificar os três tipos de reta, né? As paralelas, as concorrentes e as perpendiculares. Então, o que nós podemos observar? As paralelas aqui, nessa mesma imagem. Paralelas, nós podemos chamar aqui, ó, as retas E e H. Então, E e H, ó, estão no mesmo sentido. Por mais que H não tenha o mesmo tamanho que a reta E, não tem problema, mas estão na mesma direção. Também poderíamos dizer que a reta F e G, olha, elas estão na mesma direção e não estão se encostando, F e G. Concorrentes, então sempre que se encostam são concorrentes. Um exemplo, A e B. Então, A e B se encostaram, são concorrentes. Outra, A e D. A e D se encostaram, são concorrentes. Aqui, C e B são concorrentes. C e D são concorrentes. Então, nós temos várias retas concorrentes aqui. Todas essas retas que se encostam, então, são concorrentes, tá? Retas concorrentes sempre estão se encostando e não necessariamente vão formar 90 graus. Mas as perpendiculares, sim. Então, nós temos aqui A e B. A e B, por que são retas concorrentes e ao mesmo tempo perpendiculares? Pode ser concorrente perpendicular? Sim, concorrente se encostou e a perpendicular formou 90 graus. Pode ser ao mesmo tempo duas retas. As perpendiculares podem ser também concorrentes, tá? Nem todas, mas algumas serão. Outro exemplo, A e D. Então, se vocês olharem o A e a reta D, vai formar aqui 90 graus. Um L, sempre que tiver um L, 90 graus. C e B. Então, nós temos aqui C e B, vai formar 90 graus. Outro exemplo, C e D. Nós temos aqui C e D, formando 90 graus. Aqui não é perpendicular, por mais que pareça, porque não forma 90 graus. Tem que ser exatamente um L, tá? Então, aqui nós observamos que não forma um L. É bem parecido, porém, não é 90 graus. Aqui, o que nós observamos nessa imagem? Nós podemos observar que tem retas paralelas, quando eu comparo essas duas retas. Posso dizer que tem retas concorrentes. Posso dizer que tem retas reversas, por exemplo, essa reta não está no mesmo plano que essa reta, então por isso é reversa. Em diversas imagens nós observamos as retas paralelas, reversas, transversais, perpendiculares. Isso é uma revisão já de um conteúdo que vocês já estudaram no 7º ano. Por que nós fazemos essa revisão antes? Porque agora nós estudaremos os ângulos, né? O que os ângulos têm a ver com essas retas. Então, por isso, desculpe, por isso que nós temos
essa revisão antes de entrar no conteúdo de retas paralelas, transversais e ângulos. Aqui nessa imagem, deixa eu reduzir aqui, só um minuto. Aqui nessa imagem, nós podemos observar que é uma malha quadriculada representada uma avenida, né, com várias imagens transversais. Então, aqui nós vamos dizer que é a parte interna da avenida e aqui é onde estão as plantas, a parte externa, né, podemos se dizer assim. O que nós queremos fazer ou identificar? Os ângulos internos, os ângulos que estão na parte de dentro, ó, interno. O lado interno da avenida estão aqui. Ângulo D, C. E, F, ó, na parte interna da avenida. Aqui, só um pouquinho. Então, ângulos internos. Ângulos externos. Externos quer dizer que estão aqui para o lado de fora, né? Externos, então, H, o G, ó, esses aqui, ó. H, G, A, B, ó, o ângulo A, o ângulo B. Então, todos eles também são ângulos externos. Deixa eu reduzir só um minutinho. Aqui. Ângulos colaterais, né? Então, eu tenho colateral, eu tenho o ângulo C, o ângulo F, ó, o ângulo C, o ângulo F. Quer dizer, o colateral é o seguinte, pode ser interno ou externo. O colateral, se um está na direita, o outro está na esquerda. Se um está aqui na direita, o D vai estar aqui do lado esquerdo, né? Nós observamos, entre muitos deles, os colaterais, na verdade, eu expliquei anteriormente que eles tanto podem ser internos, quanto eles podem ser externos. Então, os ângulos colaterais são situados do mesmo lado de uma reta transversal em uma região interna ou externa, né? Esses são os ângulos colaterais. Alternos, a palavra alterno vem de alternar, alternar direção, tá? Então, um está de um lado e o outro está do outro lado. Alternos, o que eu poderia dizer o alterno? Eu poderia dizer que o A é um ângulo alterno aqui do ângulo G, porque um está de um lado, o outro do outro. Posso dizer que o ângulo H é um ângulo alterno do C, porque um está de um lado, o outro está do outro. Então, pode ser o H e o B, né? Pode ser o A e o G. Existem alternos externos, que nesse caso fica para o lado de fora. Ó, esses dois estão para o lado de fora. Aqui e aqui. E existem alternos internos, que seria o E e o C, né? Que eles estão alternando dentro, ó, alternando dentro. Então, os alternos mudam a direção direita e esquerda. O colateral, que eu vou retornar aqui, que eu acho que eu falei errado, né? Perdão. O colateral, que sim é um ângulo situado do mesmo lado, né? Então, o que nós observamos aqui? Esses dois ângulos aqui são ângulos colaterais, o A e o B, e aqui o H e o G. Eu já passei isso aqui antes para vocês, né? No vídeo anterior. Vocês podem estar olhando com mais calma sobre esses ângulos alternos, internos, externos. Eu passei a definição de cada um deles. Aqui também fala o que é ângulo interno, compreendido entre duas retas paralelas. Então, se eu tenho aqui duas retas paralelas, vamos dizer que a reta paralela é a extremidade da avenida. Então, aqui nós temos ângulos internos e, para o lado de fora, ângulos externos. A definição, então, do que é externos, que não são compreendidos entre duas paralelas. Alternos, situados em lados opostos. É só vocês pensarem na palavra. Alterno quer dizer que alterna. Um lado você está em um momento na direita, em outro na esquerda. Pode ser dentro, alterno interno, ou alterno externo. Colaterais, eles estão do mesmo lado, né? A gente fala o efeito colateral. Eles estão do mesmo lado, referente às retas paralelas, né? Porém, um vai estar na parte superior e outro na inferior, né? Então, vão estar do mesmo lado aqui, por exemplo, colateral externo, né? Um vai estar aqui e o outro vai estar aqui. Diferente do alterno. O alterno externo, no caso, um vai estar aqui e o outro vai estar aqui. Então, é só vocês pensarem. Quando falar alternos, lados diferentes. Quando falar colaterais, mesmo lado, porém, um é superior e o outro é inferior. Para simplificar, acho que fica mais fácil falar dessa forma, né?
Então, vamos seguir. Tá, aqui. Ângulos congruentes. Ângulos congruentes têm sempre a mesma medida, tá? Então, eu vou vir aqui nessa explicação para ficar melhor. Eu tenho duas retas paralelas interceptadas por uma transversal. O que eu vou observar? Eu vou observar o seguinte. Ângulos opostos, que quer dizer esses dois ângulos, têm a mesma medida. Tudo que acontece na reta de cima, acontece na reta de baixo. Então, se aqui tem 120, na parte de cima vai ter 120. Se eu copiar esse ângulo embaixo, ele vai vir aqui, ó, 120, os dois lados. Então, o valor do x, nesse caso, 120 graus. Aqui nesse exercício do lado, então, eu observo o seguinte, que um ângulo é complemento do outro, né? Suplemento, perdão, do outro. Suplementar quer dizer que fecha 180 graus. Mas vocês podem seguir a mesma regra do desenho aqui. Desenhou, pode vir nessa e fazer a mesma coisa. Se esse lado é 70 graus, ó, esses dois ângulos, tanto em cima quanto embaixo, tem 70. Eu posso pintar e escolher uma cor para pintá-los, né? Isso acontece aqui embaixo também. Vocês podem pintar o de cima e o de baixo pela mesma cor, ó. Tá bom? Pintou da mesma cor, pintou da mesma cor. Aqui nós temos o superior também. Mesma medida, mesma medida. O x não é a mesma medida que o 70. Se vocês olharem aqui, ó, o 70 ele vai estar do lado do x quando eu escrever. Se o 70 vai estar do lado do x e é um suplementar, ou seja, um do lado do outro, olhem bem para a reta. Aqui, ó, uma reta de um ângulo raso, ou seja, vai formar 180 graus. Então, quanto que está faltando? Eu faço 180 menos 70, está faltando 110. Então, o ângulo x vale por 110 graus. Letra B. Vamos lá, eu tenho 50 graus e eu vou olhar aqui do seu lado ângulos opostos, né? Que tem a mesma medida. Então, se aqui mede 50 graus, aqui mede 50 graus. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse mesmo ângulo e escrever na parte de cima. Se aqui mede x, aqui vai ser o mesmo valor da reta de baixo. Quanto que é na reta de baixo, o mesmo lado? 50 graus. Se vocês observarem, é o mesmo ângulo transposto, né? Ou seja, se vocês pegarem esses ângulos e colocarem na reta de baixo, vai ser igual. Então, o x é igual ao 50 graus. A letra E. Então, na letra E, nós temos aqui, ó, tem que identificar quais são as paralelas, primeiramente. É o mesmo desenho que essa, só que está invertido, olha só, como se fosse virado. Para ele voltar a ser igual a esse, era só eu dar um giro de 90 graus na imagem, né? Virando a imagem, ficaria exatamente igual a esse. Então, aqui é uma visão espacial, para a gente compreender melhor. Mas é a mesma coisa. Então, eu observo qual é a transversal e as duas paralelas. As retas paralelas têm a mesma medida. Então, esses dois ângulos vão ser iguais a esses dois ângulos. Os de baixo iguais aos de baixo e vice-versa. Ângulos opostos têm a mesma medida. Se aqui mede 52, em cima 52. Se aqui é 52, em cima 52. Por isso que aqui no exercício já está aparecendo 52. Eu vou olhar que o x não está em cima do 52, está ao lado. Eu tenho um ângulo raso aqui, ó. Um ângulo raso é meia volta, 180 graus. É um suplementar. Se eu já tenho o valor de 52 graus, falta quanto para 180? 128 graus. É só fazer a subtração, ó. 180 menos 52, 128 graus. Então, o valor do x é 128 graus. Na letra C, eu tenho duas retas paralelas e aqui essa transversal é também uma perpendicular. Por que perpendicular? Porque se vocês olharem, exatamente aonde ela traça, forma 90 graus. Todos eles vão ser 90 graus, se vocês observarem bem. Por quê? Porque aqui é 360 graus, então é 90 mais 90 mais 90 mais 90. Todos os lados vão ser 90 graus, por isso que o x é 90 graus. Letra F, aqui nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal. Nós observamos o seguinte, eu tenho 110 graus, eu olho o ângulo oposto é 110, então eu já tenho aqui os dois opostos. Repito na reta de baixo, 110 e 110. Então, eu observo que o 110 graus é igual à medida do x, transportando os ângulos, ó. Então, já encontrei o x, que é 110 graus. Vamos seguindo a revisão. Aqui. Então, nessa página, novamente, nós temos
exercícios com retas paralelas e ângulos correspondentes, só que agora vai aumentando um pouco o grau de dificuldade, né? Mas é só prestar atenção que é da mesma maneira. Retas paralelas têm a mesma medida. Então, aqui, se é 120, embaixo vai ser 120. Colocando aqui o mesmo ângulo, ó, transpondo ele, vai ser 120 e 120. Se o 120 está aqui, quanto que falta para ser um suplementar aqui? Então, eu sei que essa reta, sempre que tem uma reta, 180 graus. Então, 120 mais 60 vai ser o valor do x, vai ser 180 graus. Então, o valor do x aqui é 60. Se vocês quiserem olhar de outra maneira, também a gente pode transportar o x. Fica na parte de cima, colocando o x aqui, ó, vai fazer uma volta completa. Então, a gente pode olhar de qualquer uma das maneiras, como eu expliquei para vocês, tanto nessa reta aqui, quanto aqui nessa reta. Sempre que tiver uma reta e meia volta, é 180 graus. Essa letra aqui. Então, eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Então, aqui, 152 graus e 152 graus estão no mesmo lugar do x, ó. Se eu transportasse esse com esse ângulo, até para ver, visualmente é o mesmo tamanho. Então, se aqui é 152 graus, aqui o valor do x é igual. Então, já encontrei o x. Se vocês observarem na reta, o x e o z têm o mesmo tamanho, são opostos pelo vértice. Então, se aqui é 152, embaixo é 152. Já encontro o valor de x e de y. X, 152, y, 152. Agora está faltando z. Já encontrei o x e o z. Está faltando o y. O y é um suplementar. Se a gente olhar aqui, quanto que falta de 152 para chegar no 180? Então, nós fizemos subtração. 180 menos 152, 28 graus. O y é 28 graus, o x e o z, 152 graus, porque são correspondentes ao ângulo da reta paralela superior. Seguindo. Letra B. Então, eu tenho aqui ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, correto? Tudo que eu faço aqui numa reta, as medidas são exatamente iguais na de baixo, o ângulo. Então, se eu tenho 50 graus aqui, transportando, x é igual a 52 graus, 50 graus. Olha só, transportando 50 graus. São correspondentes. Essa próxima questão aqui, nós observamos o seguinte. Transportando esses dois ângulos para cá, nós vamos observar que o y é igual ao x. O 48 graus, se eu riscasse aqui em cima, desenhasse, eu ia observar que ele tem a mesma medida do z. Então, eu encontro o z, que é 48 graus, e é só eu ver qual é o suplementar, ou seja, quanto que falta até 180 graus. Descobrindo, já vou saber o y e o x. Então, a gente faz 180 menos 48 graus dá 132. Então, o y é 132, o x 132 e o z 48 graus. Como que eu sei qual é o maior, qual é o menor? É só olhar, ó, visualmente, eu vejo que o 48 graus é o menor e eu vejo que a parte que está faltando vai ser, então, 132 graus. É a mesma coisa aqui, ó, o ângulo maior é o x, então 132 graus e o z 48 graus. Aqui. Na letra C, então, novamente, duas retas paralelas. Eu vou transportar o mesmo desenho que está em cima para baixo. Então, o que a gente já observa aqui? O valor do y é 30 graus. Já encontrei o y. Para encontrar o x, é só eu pensar quanto que está faltando para 180. Está faltando 150. Então, o x é 150 e se eu transportar aqui, o x vai ficar oposto ao z com a mesma medida. Então, o x e o z tem 150 graus, o y 30 graus. Letra F. Eu tenho aqui duas retas paralelas cortadas numa transversal, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos observar que são ângulos opostos pelo vértice, tanto em cima quanto embaixo. Então, se aqui é y, aqui é 56 graus. Ângulos opostos, mesma medida, já encontrei o y, 56 graus. E o x é o suplementar a 180. Então, 180 menos 56 vai dar 124 graus. O x é 124 graus e o y, 56 graus. A próxima, para finalizar, então, vamos revisar um pouquinho das características, né?
Retas paralelas são coplanares e não têm ponto em comum, ou seja, elas nunca vão se encostar. Retas concorrentes são coplanares, ou seja, o mesmo plano, e tem um ponto em comum, mas não formam um ângulo reto, não forma 90 graus. A próxima, que também pode receber dois nomes, é a perpendicular e a concorrente, tá? Então, olha o que acontece. São coplanares, tem só um ponto em comum e formam um ângulo reto. Então, pode ser perpendicular e nós também podemos chamar de concorrentes, não estaria errado. Porém, nem toda concorrente é perpendicular, porque a concorrente nem sempre vai formar 90 graus. Próximo, retas reversas, a palavra reverso. Reverso quer dizer já que elas não estão concordando, né? Ou seja, não são coplanares, não têm ponto em comum. Então, por exemplo, eu diria que essa reta aqui é uma reta reversa desta reta deste outro lado aqui do livro. Por quê? Porque não estão no mesmo plano. Aqui, considere duas ou mais retas interceptadas por uma transversal e associe. Então, vamos associar em relação aos ângulos, né? O que são ângulos correspondentes? Quer dizer que eles não são adjacentes, quer dizer, ou seja, não estão encostados, um está numa reta de cima e outro na reta de baixo. Ó, por exemplo, aqui eu vejo ângulos correspondentes. Esses dois têm a mesma medida, esses aqui da diagonal, mesma medida, nessa outra diagonal, mesma medida, né? Ângulos colaterais internos são ângulos internos que não são adjacentes, situam-se do mesmo lado da transversal, né? Então, esses ângulos colaterais estão do mesmo lado, mas não estão encostados, né? Nós poderíamos dizer, então, este ângulo com esse ângulo aqui de baixo, né? Então, eles estão do mesmo lado, ou esse lado com este lado. Ângulos externos alternos. Então, a palavra já fala alternos. Um vai estar do lado direito, o outro vai estar do lado esquerdo, diferente dos colaterais, vão estar do mesmo lado e os alternos lados diferentes, tá bom? Pode ser interno ou externo. Finalizando, o que são postulados, então? Afirmações, né? Não necessitam de uma comprovação para ser aceita ou verdadeira. Já um teorema necessita, por exemplo, teorema de Pitágoras, fórmula de Bhaskara. Enfim, as fórmulas matemáticas necessitaram ser comprovadas para virar uma fórmula, né? Essa é a diferença de um teorema para um postulado. Tudo bem? Essa foi a revisão. Qualquer dúvida estarei à disposição. E bons estudos. Se tiverem dúvida, refaçam novamente os exercícios. Até mais.